Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estou aqui novamente para gravar esse vídeo com vocês, para fazer uma leitura da palavra e fazer uma pequena oração com vocês, né? Uma pequena reflexão, uma pequena oração. Quero agradecer a Deus por estar me proporcionando essa coragem de estar gravando esses vídeos, porque eu sinto no meu coração que o mundo precisa, nós todos precisamos ouvir a palavra de Deus, como tem tantas pessoas evangelizando, tantos padres, tantos pregadores, tantas pessoas levando o evangelho, levando a palavra de Deus, levando a palavra de Cristo. E não digo só da Igreja Católica, digo de outras denominações também. Como eu disse, nós somos cristãos e nós, como eu digo e sempre vou falar, nós somos cristãos e nós devemos nos unir, nós não devemos ser arrogantes. Porque quando Jesus, sendo Filho de Deus, quando Ele vier na sua segunda vinda, Ele que é o amor, Ele é o que é o perdão, Ele que é o Rei dos Reis e só por meio dele há a salvação. Quando Ele vier na sua segunda vinda e Ele vê e olhar as pessoas brigando por causa de religião, brigando por tantas outras situações. Gente, você acha que Ele vai olhar? Ele vai olhar com misericórdia, porque Jesus é infinito em misericórdia, com toda certeza. Mas quem briga, quem discute, quem causa inimizade no meio cristão, não está proclamando e levando a palavra de Deus, e Deus é amor. Deus é misericórdia. Então, para mim, todos somos irmãos. É claro que nós todos temos opiniões diferentes e existe sim diferenças, mas nós devemos pensar assim e colocar em nosso coração: ele é meu irmão, ela é minha irmã. E eu não digo só no meio cristão, no meio protestante, no meio católico, mas eu digo também, como eu falo nos outros vídeos, estou aqui pelo católico, pelo evangélico, estou aqui pelo ateu, estou aqui por todos. Porque Jesus veio e nos trouxe a boa nova e a salvação, e a santidade é um convite a todos. A salvação é para todos, todos. Aquele que não está no caminho de Cristo e aquele que está. Então vamos parar, né? Vamos parar, né? Pra quê? Enquanto muitos estão brigando, enquanto muitos estão virando a cara, quem está dando risada? Desculpa falar, gente, mas é verdade. O demônio. Enquanto muitos estão trocando farpas, quem está gostando? Quem está rindo? O próprio Satanás. O que nós podemos fazer? Nós podemos compartilhar e partilhar a nossa vivência na fé. Acolher as pessoas. Porque quando você acolhe, você ganha mais um cristão. Deus ganha mais um seguidor de Cristo, mais um seguidor de Jesus. Então aquele que não acredita, ele olha e vê os cristãos se matando. Não, gente, eu falo porque é a realidade, eu tenho que falar a verdade. Não, gente, não é um bom caminho. Quando você faz isso, você tá sendo um mau exemplo. E a gente deve, aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente vá, mesmo com as nossas limitações, porque somos humanos, mesmo com os nossos defeitos, porque somos humanos, não sabemos de tudo, não somos os donos da verdade, o único que sabe de tudo, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que criou tudo, aquele que sonda os pensamentos e os corações, é Deus. E através dele, através dele, a gente fala a palavra, a gente lê, a gente tem a instrução do Espírito Santo. Ele nos usa, ele faz de nós instrumentos, mas é ele.
Então nós não podemos ser arrogantes, nós devemos ser humildes, tentar sermos humildes, porque senão, gente, a gente tá totalmente errado, né? É claro que nós devemos seguir a nossa fé, eu devo seguir a minha fé católica, devo seguir a palavra de Deus, devo seguir os sacramentos da fé, porque assim eu estou buscando a salvação, mas não quer dizer que eu estou salva, eu estou persistindo, eu estou buscando, eu estou caminhando com Jesus, estou buscando Ele para que eu possa ser salvo e também intercedendo para que as pessoas que eu amo também sejam salvas. E como eu disse nos outros vídeos, para isso nós devemos renunciar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas tendências, as nossas limitações. A nossa maior miséria que está aqui dentro, né? Aquilo que só Deus enxerga. E mesmo Ele enxergando o pior de nós, e mesmo Ele sabendo o pior de nós, ainda assim Ele nos ama. Então, acredite, Deus te ama, independentemente de onde você esteja, independentemente do que você está fazendo agora. Deus resgata aquele que está na lama do pecado, porque o pecado nos suja. O pecado nos suja. E Ele quer te resgatar. Ele quer te tirar da lama do pecado. Ele quer te tirar dessa imundície do pecado. O pecado faz de nós escravos. E Deus quer nos libertar de toda a escravidão do pecado. Creia que Ele vai te libertar. Ah, mas eu nunca pisei numa igreja na minha vida. Meus pais nunca me ensinaram, por exemplo. Você pode falar a mim: ah, mas eu não sei, eu não conheço Jesus. Mas Ele quer te buscar. Basta você abrir seu coração. Ele quer. Ele quer sim. Ele quer tirar você desta vida que você está vivendo, desta vida errada, dessa vida de pecado, dessa vida promíscua, desta vida impura, desta vida de vícios. Ele quer te resgatar. Pois Jesus veio para isso, na sua primeira vinda. Ele veio para curar, para salvar a todos nós, sim, mas principalmente, gente, para aqueles que estavam caídos, para aqueles que estavam na lama do pecado. O Evangelho diz, a palavra diz isso. Para aqueles mais doentes, Ele veio para salvar a todos, mas resgatar aqueles que estavam sendo usados pelo demônio, escravizados por Satanás. E ainda assim, Ele vai vir na sua segunda vinda, todo glorioso, né? E ainda assim Ele quer, através da palavra, através do anúncio do Evangelho, Ele quer usar os cristãos, usar a nós, para que a gente possa, através dele, levar a boa nova, para resgatar aqueles que estão perdidos, as ovelhas perdidas, as ovelhas machucadas, aqueles que estão confusos na lama do pecado, aqueles que saíram até mesmo da igreja e estão perdidos, aqueles que desistiram de Deus, aqueles que desistiram do caminho da fé, aqueles que desistiram, gente, de seguir o Evangelho, de seguir a palavra, de seguir acima de tudo a Jesus. Aqueles que pararam no meio do caminho, aqueles que não sabem aonde ir. Ele quer resgatar todos nós, todos aqueles que estão perdidos. E se você está vendo esse vídeo e você se sente perdida e você se sente perdido, da sua maneira, do seu jeito, do jeito que você sabe orar, rezar, da maneira que você sabe? Do seu jeito. Fala assim com Deus: Senhor, me resgata. Jesus, me cura, me salva, me tira desse caminho de podridão, deste caminho da lama do pecado, da escravidão, escravidão do pecado. Senhor, me tira desse caminho e me leva até o seu caminho, pois Tu és
a verdade e a vida. Tu és o único caminho para a salvação. Mas é preciso renunciar. Você precisa renunciar esse pecado, estes pecados, porque todos nós pecamos. Mas se você está no pecado muito grave, no pecado mortal, renuncie esse pecado. Diga não ao pecado. Diga sim a Jesus. Siga a Jesus. Queira segui-lo. Mas infelizmente o mundo de hoje está pior que Sodoma e Gomorra, né? As pessoas estão perdidas e elas não querem saber de nós cristãos. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas não querem saber de palavra de Deus. Elas não querem saber de evangelho. Elas não querem saber de Jesus. Elas não querem saber de missa, de igreja. Não querem saber de nada. Não querem saber de nada que é relacionado a Deus, como eu disse nos outros vídeos também. Mas nós devemos persistir, perseguir e pedir a Deus misericórdia, primeiramente por nós, pelos nossos pecados, olhar primeiramente para nós, para as nossas misérias, e pedir a misericórdia por todo mundo, para todo o mundo, não é mesmo? Estarei lendo essa palavra com vocês, um trecho dessa palavra apenas, né? Onisciência divina. Senhor, vós me prescrutais e me conheceis, sabei de tudo de mim. Quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes, observai todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercastes por trás e pela frente, estendeis sobre mim a vossa mão. Vou ler apenas esse trecho com vocês. Então, Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o nosso coração. Então peça a Deus, Ele está te ouvindo em todos os momentos da sua vida, Ele está com você sempre. O Espírito Santo mora em nosso coração. Ele sempre vai estar contigo. Converse com Deus. O silêncio do seu coração, no silêncio, se recolha e converse com Ele. Peça misericórdia, peça perdão. Peça a Ele que te mostre aquilo que você está errando, aquilo que você está fazendo de errado. Que Ele, com o teu Espírito Santo, que o Espírito Santo te instrua, te corrija, que o Espírito Santo nos corrija. Eu vou ler essa palavra também, está acima, que eu acho interessante. Reconhecimento a Deus compassivo. Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouviste as minhas palavras, na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante vosso santo templo irei prostrar-me, e louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa presença. Quando vos invoquei, vós me respondestes, fizeste crescer a força da minha alma. Hão de vos louvar, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvirem as palavras de vossa boca, e celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente grande é a glória do Senhor, sem excelso é o Senhor, excelso é o Senhor, mas olha os pequeninos, enquanto seu olhar prescruta os soberbos. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida. Estendei a mão contra a cólera de meus inimigos. Salva-me a vossa mão. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, eterna é a vossa bondade, não abandoneis a obra de vossas mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus. Ele que é a nossa força. Ele que é tudo em nossa vida. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Entregue a Deus a sua vida. Entregue a Deus. Quero pedir agora nessa oração. Quero pedir agora ao Espírito Santo
que fortaleça a nossa alma, que fortaleça os nossos caminhos, que a gente possa cada dia louvar e bendizer a Deus e agradecer pelas pequenas coisas. Senhor, eu quero entregar a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo. Eu quero pedir, Senhor, toca nos corações, Senhor, resgata aqueles que estão caídos. O Senhor que sonda os pensamentos, o Senhor que sonda os corações. Senhor, vai ao encontro dos jovens deste mundo perdido, deste mundo que está caído, deste mundo que está perdido, que está confuso, deste mundo que está faltando fé. As pessoas estão desacreditando, Senhor, as pessoas estão desacreditando da Tua palavra. O Senhor é o Deus que nos cura, o único Deus, só em Ti há a salvação, só em Ti existe a salvação. Senhor, resgata aqueles que estão caídos, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem rumo na vida. Senhor, vai ao encontro daqueles que estão nos vícios da droga, vai ao encontro dos que estão se prostituindo. Senhor, vai ao encontro das pessoas que estão sendo usadas por Satanás de tantas maneiras, infelizmente. Senhor, vai ao encontro, Senhor, dos mais orgulhosos, dos mais soberbos, Senhor, e cura esses corações. Toca nos corações mais soberbos, mais orgulhosos. Senhor, tira de nós tudo aquilo que não é de Ti, que não pertence a Ti. Tira de nós todas as amarras do inimigo. Senhor, cura as nossas almas de todas as feridas. Senhor, cura as nossas almas, o nosso coração, que não dê espaço à mágoa, que não dê espaço ao ressentimento, que não dê espaço, que o nosso coração não tenha espaço para ressentimento, que o nosso coração não tenha espaço para mágoa, que o nosso coração não tenha espaço para soberba, para orgulho, para ciúme. Senhor, que o nosso coração não tenha espaço para aquilo que não pertence a Ti, aquilo que não vem de Ti. Senhor, tira dos nossos corações, da nossa alma, tudo aquilo que não pertence a Ti. Senhor, afasta os vícios dos seus jovens, de todos aqueles que estão nos vícios da droga, de todos aqueles que estão no vício, Senhor, dos relacionamentos errados, das pessoas que estão vivendo a vida na carnalidade, que estão vivendo a vida totalmente errada. Aqueles que estão negando a fé, por todos aqueles que não creem em Deus, por todos aqueles que zombam de Deus, por todos aqueles que zombam, por todos aqueles que não acreditam em Ti, por todos aqueles que não acreditam na existência do Deus, da Tua existência, do nosso Deus. Senhor, por todos aqueles que não acreditam em Ti, Jesus, por todos aqueles que não creem na palavra, no Evangelho, por todos aqueles que não acreditam, eu peço misericórdia. Por todos aqueles que estão dormindo, que estão com a fé apagada, que estão dentro da igreja, mas que estão com o coração apagado para o Espírito Santo, que estão com a fé se apagando, a fé está se apagando, estão vivendo dentro da igreja, mas não estão vivendo verdadeiramente a palavra de Deus, estão com um pé na igreja e um pé no mundo, estão vivendo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E Senhor, afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Senhor Jesus, afasta todos os males. Acende, Senhor, a chama da fé em nossos corações. Senhor, acende a chama da fé nos nossos corações, Senhor Jesus. E tem misericórdia por todos aqueles que estão se desviando do Teu caminho, por todos os cristãos que não estão acreditando mais, por todos os cristãos que não creem mais no pão da vida, que é o Senhor Jesus, por todos os cristãos que estão indo nas igrejas, que estão indo na missa, que estão indo nas igrejas, que estão buscando, mas que não creem mais em Jesus, vão por ir. Senhor, misericórdia por todos aqueles que não creem na Tua palavra. Senhor, também misericórdia por aqueles que não creem em nada, aqueles que zombam de Deus. Senhor, existe o céu, mas existe o inferno, Jesus.
tem misericórdia por aqueles que não acreditam no inferno e acha que morreu e já vai para o céu. Não é assim, não é assim. A gente precisa persistir para buscar o céu, a salvação. Senhor, levanta as pessoas, levanta os jovens, levanta as pessoas que precisam de Ti, porque o mundo está perdido. E eu estou aparecendo nesses vídeos porque eu sou jovem, mas eu não compactuo com essas coisas do mundo, porque eu não quero perder a minha alma, mas também eu não quero que outras pessoas se percam. É por isso que estou aparecendo aqui nesses vídeos, não só pelos jovens, mas por todas as pessoas de todas as idades, mas principalmente pela juventude. Aqui eu estava lendo uma palavra, mas Deus me mostrou uma palavra aqui agora. E eu achei interessante que apareceu uma palavra aqui, gente, eu vou ler. Que está em João, capítulo 13, versículo do 16 ao 20. Porque acima de tudo a gente precisa ler a palavra, a gente precisa buscar os sacramentos, a gente precisa buscar a Deus, né? No Evangelho, buscar se encontrar com Jesus. A gente precisa louvar, a gente precisa orar, a gente precisa pedir cada vez que o Espírito Santo nos enche mais, porque Ele vai nos dar a instrução. Ele vai nos conduzir com cautela, porque a gente não é nada. A gente é instrumento. A gente é instrumento de Deus. Mas a gente precisa pedir, porque Ele vai usar da nossa boca, Ele vai usar dos nossos pés, onde quer que a gente vá. Ele vai usar, Ele que vai fazer com que a palavra entre em nossos ouvidos, para que a gente entenda ela com perfeição, não pelo nosso próprio entendimento, mas pelo entendimento do próprio Espírito Santo. E é Ele que vai falar em nós, né? Então, Espírito Santo, fala em mim, fala em nós. A palavra está em João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos. Conheço o que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando aconteceis, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a você. Aqui é Deus falando conosco, que Ele enviou o seu próprio Filho. Ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus porque Ele nos chama, né? Ele nos chama para segui-lo, para que a gente renuncie o pecado. E aqui está escrito, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando aconteceis, creiais e reconheçais quem sou eu. A gente precisa buscar Jesus, porque senão a gente está perdido, gente. Ele veio, Ele morreu por nós, para nos salvar. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. É preciso que a gente renuncie o pecado. É preciso que a gente busque. Ai, Maria, mas é fácil? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sou humana, sou de carne e osso, e eu sei o quanto não é fácil, não. A gente tem as nossas dificuldades, como eu disse, a gente precisa olhar para si, né? Olhar para nós mesmos, aonde que a gente está errando, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está pecando, aonde a gente está pecando. E se consertar em Deus. O vídeo pausou sozinho. E se consertar em Deus, né? E se consertando em Deus e pedindo a Deus misericórdia, misericórdia, Senhor. Aonde estou errando? O que eu estou fazendo que não está certo? Então, Senhor, me mostra, me instrua, me dê instrução, me dê o entendimento, me dê o dom do conselho, o dom da ciência e o discernimento. Me dê um dom de discernimento, que eu preciso discernir aquilo que não faz bem para minha vida. Aquilo que é óbvio, né? É óbvio que não está fazendo bem para minha vida, para sua vida, e aquilo que a gente não consegue enxergar, que são os pecados
do cotidiano, os pecadinhos, mas que também se tornam grandes pecados, que podem nos levar ao inferno, se a gente não tomar cuidado. Ah, mas a gente tem... Gente, ninguém é santo, só que a gente precisa buscar a santidade. Buscando a santidade em Jesus, a gente está persistindo, e Deus vê isso. E Deus vê a nossa renúncia. Ele sonda os corações, e o que importa realmente, o que de fato importa, é que Deus veja. Eu estou falando aqui porque eu também quero a salvação para outras pessoas. Porque eu também quero que outras pessoas se convertam ao catolicismo, sim. Mas principalmente buscar a Deus, buscar a Jesus. Ah, mas eu sou evangélico, eu sou evangélica e eu vejo seus vídeos, Maria. Glória a Deus. Eu fico muito feliz por isso. Porque, como eu disse, não é, acima de tudo, não é só religião. É Jesus, é a palavra, é a fé. Se você se sente bem assistindo os meus vídeos sendo de outra religião, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque eu quero levar a palavra de Deus. Eu quero levar Jesus para as pessoas. Né? E você será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Porque Jesus acolhia até mesmo aqueles que nem acreditavam em nada. É assim que Ele quer. Ele quer que a gente vá ao encontro. Ele quer converter os corações. Ele quer resgatar as almas perdidas. Ele quer curar. E ele nos convida, e Ele bate a porta, e Ele pede que a gente anuncie também, como Ele fez com os discípulos. E de anunciar. Ele quer que a gente anuncie, Ele quer que a gente leve a palavra dEle. E a forma que eu encontrei, que hoje tá mais fácil, de levar a palavra dEle através dos vídeos no YouTube, através da internet. Então é um meio muito eficaz. Muitas vezes a gente usa a internet, as pessoas usam a internet para fazer tantas coisas erradas, pra, tipo assim, compartilhar coisas erradas que fazem, ficar dançando na internet com músicas muito promíscuas, funk, essas coisas. Não só isso, né? Agora tem essas coisas das mulheres ficam mostrando, enfim, pornografia, né? Enfim, esses sites agora, as meninas novas estão entrando numa vida totalmente promíscua em sites, né? Porque a gente tem Instagram, as pessoas comentam, né? Em sites pornográficos. Então, não só hoje, sempre teve. Mas parece que o que é errado, as pessoas acham graça. E acham que tá certo. Não, gente. O que tá errado hoje, o que tá certo hoje, que é ser cristão, que é seguir a palavra de Deus, seguir o mandamento, é um escândalo para as pessoas. E o que é errado, o que deveria ser errado e é errado, que vai contra Deus, que vai contra a palavra de Deus, que vai contra tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que está na palavra. As pessoas, nossa, se assustam, acham um absurdo a gente seguir a Deus, a gente querer seguir os mandamentos, querer seguir a Jesus, fazer o correto, fazer o certo, fazer aquilo que tem que ser feito. Renunciar ao pecado. E quando a gente faz o certo, as pessoas se assustam, ridicularizam, né? Nos chamam de tantas coisas, mas a gente não se importa, porque o que importa realmente é o que Deus pensa de nós. Não é mesmo? A gente está aqui para agradar a Deus e não aos homens. A gente está aqui para agradar a Deus e não ao mundo. Então é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem também para seguir a Deus. Porque eu, como eu disse, sou jovem, tenho 25 anos apenas. E eu preciso ter coragem para renunciar àquilo que não pertence a Deus. Aquilo que não é de Deus. Então, o que acontece? O mundo está como hoje? Você querer casar, você querer ter uma família, viver o sacramento do matrimônio, casar na igreja, seguir
a vontade de Deus é motivo de piada. As pessoas não querem casar, as pessoas não querem ter filho, as pessoas não querem seguir. Gente, por que o maior alvo, por que o maior alvo de Satanás é a família? Porque Jesus veio através de uma família. Porque Deus ama a família. A família, depois de Deus, é o mais importante. Por que Deus ama casamento? Por que Deus ama a família? Porque a família é o maior alvo de Satanás. Satanás quer estragar as famílias, porque ele sabe que atingindo as famílias, separando os casais, ele sabe que colocando brigas, inimizade dentro da família, ele vai dividir. Ele é divisor. Ele é o divisor. Colocando vício, colocando briga, ou fazendo com que a pessoa não queira ter uma família. É claro que existe outras vocações, mas é Deus que deu, que é o sacerdócio, outras vocações, o chamado à vida religiosa. Mas se você tem o chamado à vida matrimonial, você deve dizer sim. Não com desespero, mas se você não namora ainda, mas né, peça a Deus e também na amizade conheça alguém e tal, e Deus vai colocar no seu caminho, com certeza. Mas não fique também desesperado. Mas peça a Deus